cara, acho que isso não é pra mim, acho que eu não tenho talento. Meus amigos todos foram e eu não fui, fiquei pra trás. Como é que a pessoa lida com isso? Muitos desistem, jogam a toalha, aí você tem que perseverar. Já jogou videogame de aventura, aqueles videogames que você começa numa fase 1, aí você tem que passar para uma fase 2, depois você passa para uma terceira fase e por aí vai. Você começa jogando na fase 1, aí você tenta ali matar o inimigo, aí você perde, leva um tiro, vai para um caminho errado, aí você se perde, volta, enfim, você começa, vai perdendo. Sim. Aí daqui a pouco você capta, você percebe, quem desenvolve videogame não pode fazer ele fácil demais, senão o jogo, ninguém gosta de um jogo fácil demais. Concordo. Mas ele não pode ter um jogo que seja impossível, que as pessoas desistem. Concordo também. Então ele precisa ser na medida o grau de dificuldade no videogame, para dar a oportunidade para que as pessoas aprendam. E essa aprendizagem se chama as sinapses cerebrais. Ou seja, sinapse é quando os seus neurônios eles dão um clique ali, eles se conectam, eles fazem a ligação, eles se conectam, significa que você aprendeu. Tá? Então aí você começa a ver, aí você já entende, né? Ó, quando ele der esse soco aqui, eu abaixo, depois eu aperto 2 vezes e dou um ataque aqui. Sabe, aqueles jogos de luta, por exemplo. Enfim, você vai aprendendo. Aí você passa para a segunda fase. Geralmente você passou para a segunda fase porque você fez todas as sinapses necessárias para aquela fase. Você aprendeu, você assimilou. Não foi um golpe de sorte. O teu cérebro captou. Aí você passa para a segunda fase. Aí você entra na segunda fase. Aí o tiro do inimigo é mais forte, aí apareceu um inimigo diferente, aí você tem uma arma diferente que você pode pegar também, você vai ter que aprender a usar essa arma, você tem um caminho que você desconhece, até você memorizar o mapa todo daquele caminho, você vai fazendo sinapse, você vai captando o mapa, a parte direcional, o tiro, o reflexo, a parte motora, você vai captando, é uma série de sinapses que você está fazendo até que você ficou bom naquela segunda fase, passou para a terceira fase. Sacou? Isso acontece na quarta, na quinta, na 15ª fase. E aí um belo dia, deu um pico de luz, caiu energia, deu algum pau deu uma travada no teu videogame, e aí você tem que reiniciar, e quando reinicia, você perdeu toda a memória daquele teu jogo. E aquele teu jogo, você estava já na 15ª fase, começou da primeira, de novo. E aí o que acontece? Você levou 6 meses, sei lá, 3 meses para chegar na 15ª fase. A minha pergunta que eu te faço é, você leva 3 meses para voltar para a 15ª fase? Você dá uma maratonada ali, você pega fase 1, passa fase 1 moleza, fase 2, a fase 3, você lê, esqueci disso aqui, vai lá e volta, em uma semana você faz aquilo que você fez em 3 meses. Total. Por quê? Porque você já fez as sinapses. Teu cérebro já se adaptou. Você já pegou, você já entendeu. Aquela objeção você resolve assim, aquele argumento você usa aqui. Você captou o game e você passa ali rapidamente. Isso é sinapse. O ponto é que a distância entre uma sinapse e a outra, ou seja, eu aprendi a vender. Agora a próxima sinapse é performar melhor nessa venda. E aí eu tenho que ter outras sinapses, que não são técnicas de vendas. É fazer, em vez de uma venda no dia, fazer 5. O que eu preciso para fazer assim? É só repetir o que tu fez 5 vezes. Sim, se fosse só técnica. Mas não é só. Porque agora para fazer 5 vezes, talvez eu tenha que ter uma resistência, uma resiliência, vou levar mais não. Tem outro time, eu vou estar um pouco mais cansado. E daí, como é que eu vou reagir quando eu estiver um pouco mais impaciente? Como é que eu me recupero dessa... Como eu lido com as interferências? Eu vou ficar mais horas trabalhando, vai me dar fome. Aí, compreende? Você tem uma série de outras pequenas variáveis que impõem para você e para o teu cérebro um desafio diferente. Por isso a diferença entre você correr uma maratona e um Ironman. A distância entre você conseguir vender e conseguir performar, isso aqui vai levar um tempo. Esse tempo, que tempo é esse? Ninguém sabe. Alguém pode estar nas suas condições naturais, normais de temperatura e pressão e, em 3 dias ele já passou essa sinapse. Alguém pode levar 3 meses. E o ponto é que entre uma sinapse e outra,
é imposto a cada pessoa um desafio que muitas delas não aguentam, desistem. Elas acham assim, elas podem assim, olha, vamos supor que ela precisa de 3 meses, e cada pessoa é diferente da outra, não existe fórmula. Cada ser humano é diferente do outro. Por isso, alguém arrebenta no início, outra pessoa demora para vender, mas esse cara que arrebenta não tem longevidade e esse cara vai embora. É verdade. Ele levou mais tempo para chegar na primeira sinapse, mas ele vai com mais solidez. Não tem melhor ou pior, cada pessoa é diferente da outra. E o ponto é, às vezes você precisa de 3 meses. Quando você passou um mês, não fez a sinapse, você, pô, não tá legal isso aqui. Passou o 2º mês, você pode começar a pensar, cara, acho que isso não é pra mim. Acho que eu não dou pra isso. Acho que eu não tenho talento. Ó, o fulano já foi e eu não fui. Meus amigos todos foram e eu não fui. Fiquei pra trás. Como é que a pessoa lida com isso? Muitos desistem, jogam a toalha por causa disso. E às vezes a sinapse dele tava ali na esquina. Tava chegando. Esse cara, ele não lida bem com a incerteza de quanto tempo ele vai precisar para a próxima sinapse. Isso mata. Porque não existe certeza. As pessoas se iludem que tem certeza de alguma coisa na vida. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí as pessoas confundem o otimismo com negação por causa disso. Elas querem ter a sensação de que controlam, de que tem a certeza, de que tem tudo planejado. A gente faz plano, ótimo, tem que fazer. Mas a gente tem que entender que estabilidade não existe. Porque o desconforto do crescimento dói. É verdade, concordo. Se não tá doendo, não tá crescendo. É verdade. Entendeu? É verdade. É assim que funciona. Você vai ter que ter algum sofrimento para que você cresça. Então quem gosta de crescer, quem quer crescer, quem não abre mão de crescer, ele sabe que esse processo faz parte do caminho. E se você está num processo de crescimento, você precisa acreditar nesse projeto. Mas não acreditar de forma aleatória. Eu vou fazer o que for necessário. Aí você tem que perseverar. Eu não estava vendo progresso. Esse é o problema. Eu estava crescendo e eu não percebia. Porque a gente perde a paciência entre uma sinapse e outra. Perfeito. E acha que não está crescendo. Perfeito. Não, eu estava crescendo. Não sei. Esse é o lindo da sinapse. A gente nunca sabe de onde ela vem nem quando ela chega. Mas ela chega, mas só chega para quem persevera. É isso. E a sinapse nunca me deixou na mão. Ela sempre chegou. Sempre chegou. Ó, o designer de games que criou o game da vida, ele criou de um jeito que todo sofrimento nunca é maior do que aquilo que a gente é capaz de suportar.